Olá, todos os companheiros e companheiras aí do Mohan. Fui convidado aí com muito prazer para estar fazendo um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre direitos humanos e a gente vai falar um pouquinho sobre direitos humanos ligados aí à questão da hanseníase, né, que é a nossa militância aí do movimento social, né, o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, o Mohan, que há 36 anos, vai completar agora em 2017, vem fazendo esse trabalho de promoção à saúde e defesa dos direitos humanos das pessoas, né, que foram atingidas pela hanseníase e dos seus familiares como um todo. Para a gente falar primeiro sobre a questão dos direitos humanos, é preciso a gente falar um pouquinho da ONU. A ONU é a Organização das Nações Unidas. Foi fundada em 1945, né, após a Segunda Guerra Mundial. E após a Segunda Guerra Mundial, os países reunidos, né, em torno lá de São Francisco, na Califórnia, eles fizeram um tratado, precisavam fazer um mecanismo internacional. A ONU hoje é o maior mecanismo internacional, né, do mundo, com 192 nações, 192 países, e precisavam fazer uma regulamentação a nível internacional, para que todos os países fossem signatários, para essa questão de promoção e defesa dos direitos humanos. Né? Com o final da Segunda Guerra Mundial, ficou provado que existia uma grande possibilidade da humanidade se aniquilar pela própria humanidade através das guerras. Então, nesse contexto, nasce a ONU, Organizações, né, das Nações Unidas, para colocar em algumas regras de promoção dos direitos humanos das pessoas que são universais, né, independente de qual país a pessoa vive, de qual nação, o simples fato dela nascer, ela já nasce com uma certa proteção aí dos direitos ligados à pessoa humana. É importante, né, a gente dizer que em 1948 houve também a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né? Direitos dos homens, direitos humanos, que foi uma importante carta, né, que foi elaborada aí por todos os países que foram signatários aí da ONU em 1948, que traça algumas regulamentações a nível internacional para a defesa desses direitos humanos. É o documento mais traduzido na história mundial, ele foi traduzido para 316 idiomas, esse documento, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, e influenciou muitas recentes democracias, como o Brasil, né, constituições dos países aí que têm democracia mais recente, igual o Brasil, né, vários elementos dessa Declaração Universal dos Direitos dos Homens foram transformados em direitos fundamentais, que são as que estão positivadas na Constituição. Tem essa distinção, né? Muita gente confunde direitos humanos com direitos fundamentais, direitos constitucionais. Direitos humanos, esse direito, né, amplo, só da pessoa nascer, independente em qual nação que ela esteja, né, se faz jus a esses direitos, e os direitos fundamentais, direitos constitucionais, são aqueles direitos que estão positivados aí dentro da Constituição das Nações. É importante dizer que quando a gente fala de direitos humanos, alguns autores trabalham, né, com a divisão desses direitos humanos de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração. Alguns autores falam até de direitos humanos de quinta geração. Mas primeiro a gente falar um pouquinho sobre isso, né, os direitos humanos aí da primeira geração são os direitos individuais, que aquelas pessoas, ao nascer, o simples fato de nascer, já tem aquela garantia de direitos reservados, né, como a questão, por exemplo, do trabalho, não trabalho escravo, né, condições dignas de moradia, e são direitos universais. Olá, militantes do Mohan, estamos aqui com mais um episódio da nossa formação por internet, e hoje a gente vai trazer para vocês o Dr. Carlos Nicodemos. Carlos Nicodemos é um parceiro antigo do Mohan. Participou de várias lutas aí há mais de 15 anos, junto com o movimento, participou de várias lutas de direitos humanos, tem sempre nos preparado juridicamente, argumentos, enfim, não só no que diz respeito à questão, por exemplo, do termo lepra, mas também há várias outras discussões no campo dos filhos separados, nos campos na discussão dos direitos das pessoas que estavam nas antigas colônias, do direito à propriedade, do direito à memória, do patrimônio, enfim, a todos esses campos que envolvem direitos humanos. E hoje ele vai conversar com a gente sobre isso, sobre direitos humanos. Uma novidade é que Carlos está aqui na Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro e volta agora para
Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de OAB. Então, uma grande força nossa que está lá na luta por direitos humanos. Seja bem-vindo, Carlos, ao nosso trabalho aqui do movimento. Obrigado, é um prazer contribuir com esse momento de formação e é isso, a gente está há muitos anos contribuindo de forma diferenciadas e o mais importante é estarmos juntos para poder construir uma agenda de cidadania para as pessoas que integram o Mohan. Desde 1948, a humanidade tem sido chamada para refletir uma das questões mais desafiadoras do chamado Estado moderno. A relação entre Estado e sujeito, homem na sociedade, tem imposto aos países a necessidade de pensar os direitos humanos como uma elementar do seu desenvolvimento. Sabemos que em 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido, em termos dos Estados, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um documento baseado nos costumes, é, sem sombra de dúvidas, o principal marco referencial e que traz, entre outras coisas, a necessidade do Estado pensar como ele deve respeitar a dignidade das pessoas, os direitos humanos como uma elementar da sua própria existência enquanto um Estado de direito. Acontece que 1948 é apenas um processo de repactuação desse que é o grande desafio, que é a busca do respeito à dignidade da pessoa humana. Os direitos humanos constituem uma elementar, uma lógica que tem a sua referência histórica, inclusive baseado em várias questões de caráter político, ideológico, normativo. Nós temos que na relação com o Estado, ou nessa perspectiva da lei, daquilo que o Estado estabelece como uma norma, que a base fundamental, histórica dos direitos humanos podem estar lá, na Revolução Francesa, em 1789. Isso mesmo, lá com o lema e a bandeira de luta da Revolução Francesa que trouxe a igualdade, a liberdade e a fraternidade, o grande referencial dos direitos humanos na história do mundo. Sabemos que, inclusive, essas três grandes bandeiras serviram de inspiração para aquilo que nós vamos ver daqui a pouco, que se denomina como gerações dos direitos humanos. Agora, esse debate sobre a referência histórica no marco europeu também tem o seu contraponto. E nós sabemos que lá, em 1766, na Declaração dos Direitos do Bom Povo de Virgínia, nos Estados Unidos, tem-se ali uma reivindicação que, pela primeira vez na história, o Estado reconhece os direitos humanos como uma necessidade para a sua sociedade e para a sua coletividade. Como estamos vendo, 1948, na verdade, é um processo de repactuação ou de reconstrução daquilo que, lá no século XVIII, foi estabelecido como o grande marco referencial dos direitos humanos. Ora o modelo europeu e ora o modelo americano. Mas é a partir de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que o mundo começa a se mobilizar e buscar, em tratados específicos, em convenções específicas, a afirmação desse que é um dos mais importantes valores para o desenvolvimento do mundo, sob questões éticas, acima de tudo, e de valorização do ser humano. 1948 traz o tratado que é o referencial, mas nós vamos ver que, mais do que isso, os direitos humanos vão se constituir enquanto blocos de direitos, ou como gerações de direitos, como preferem alguns autores. E é por isso que, em 1966, a ONU, a Organização das Nações Unidas, que nasce lá em 48, substituindo a Liga das Nações, vai firmar, nesse ano, em 66, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. Agora, nós poderíamos dizer que essas são as duas principais gerações de direitos humanos, mas efetivamente não são. Nós vamos ver que, ao longo dos anos e do desenvolvimento desse grande debate sobre os direitos fundamentais, que outras gerações de direitos humanos foram também estabelecidas, e da importância de se ter neles
uma convergência em princípios que possam levar à construção daquilo que está hoje na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, que nós denominamos como princípio da República Federativa do Brasil, o respeito à dignidade da pessoa humana. Bom, as gerações de direitos humanos constituem uma metodologia de definição desses que são considerados a essência da dignidade da pessoa humana. Os direitos civis e políticos, eles têm uma natureza jurídica que se diferencia dos direitos sociais, econômicos e culturais. E é importante dizer que essa definição não é uma definição meramente jurídica, ela é de caráter ideológico também. Os direitos civis e políticos são aqueles inerentes à vida, à liberdade, à manifestação, à opinião, ao direito de se associar, enquanto que os direitos sociais, econômicos e culturais diz respeito à educação, à saúde, ao trabalho digno, entre outros direitos, à cultura, entre outros direitos, que vão se situar naquela perspectiva do desenvolvimento do ser humano enquanto um sujeito de direitos. A pergunta que você deve fazer é: quais são os direitos humanos mais importantes? Os direitos civis e políticos ou os direitos sociais, econômicos e culturais? Esse debate é um debate muito maior do que uma questão jurídica, porque nós vamos ver lá em 1966, quando nós saímos da Segunda Guerra Mundial, lá em 1948, e aí estabeleceu o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, o mundo dividido em dois blocos, que, por exemplo, o modelo ocidental, europeu, americano, sustentava que os direitos civis e políticos são mais importantes ou são mais essenciais do que os direitos sociais, econômicos e culturais. Por outro giro, o bloco socialista da União Soviética, naquela época, dos países comunistas, sustentavam que, mais do que o direito à vida, à liberdade, à opinião, à educação, à saúde, o trabalho, os direitos sociais e econômicos são essenciais para a construção de uma plataforma de dignidade. Agora, o que nós conseguimos construir até hoje é que essa resposta está, ou melhor dizendo, se estabelece através dos princípios que regem os direitos humanos. O princípio da universalidade dos direitos humanos, o princípio do relativismo cultural dos direitos humanos, o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos, da inter-relação dos direitos humanos, são princípios que regem os direitos humanos, vão constituir a ponte de ouro para aquilo que nós denominamos como dignidade da pessoa humana. Os direitos civis e políticos não são mais importantes que os direitos sociais, econômicos e culturais. Eles são indivisíveis, estão intercalados e devem ser desenvolvidos pelo Estado numa perspectiva de construir uma cidadania que dê essa dignidade que é o princípio da nossa Carta Constitucional. E é bom que se diga que o processo de redemocratização do Estado brasileiro, a partir de 1988, trouxe e incorporou ali nessa Carta Política os preceitos e as normas relativas aos direitos humanos. Você pode ver no artigo 5º da Constituição que ali estão relacionados os direitos civis e políticos. No artigo 6º, os direitos sociais, econômicos e culturais. Agora, eles não estão só aí. Eles estão também em outros dispositivos da Constituição e, acima de tudo, como diz o próprio artigo 5º, em tratados e convenções para aqueles que são denominados pela ONU como minorias sociais e grupos vulneráveis. Bom que se diga que minorias sociais são aquelas exclusivamente étnicas, raciais, linguísticas, idiomáticas e aquelas de caráter religioso. Os grupos vulneráveis é onde se situam as crianças e adolescentes, as mulheres, as pessoas atingidas pela hanseníase, porque elas se constituem, à luz do marco normativo internacional dos direitos humanos, como um grupo vulnerável e que precisa de tratado internacional que possa reger a sua relação com o Estado em termos de proteção da sua cidadania. Então, como vimos, os direitos humanos têm a sua referência histórica e foi incorporado pelo Estado brasileiro
especialmente no processo de redemocratização desde 1988. Os direitos civis e políticos estão ali no artigo 5º e podem ser exigidos imediatamente. Os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos programáticos e que cabe ao Estado, então, garantir e assegurar, através de programas e políticas, esses direitos. E como vimos, esses dois grandes blocos de direitos são indivisíveis. Na verdade, eles estão intercalados e interrelacionados e precisam ser assim trabalhados pelo Estado. A questão mais importante é nós entendermos que como se posicionam os movimentos sociais na construção dessa agenda de direitos humanos. A Carta Cidadã de 1988 coloca a sociedade civil organizada em movimentos sociais, como o Mohan, nessa exigibilidade de direitos fundamentais. E em 95, a grande conquista para eliminar do vocabulário, da cultura, inconsciente e consciente, o termo lepra e colocando no lugar uma denominação que resultasse na construção dessa cidadania, é retrato, produto desse esforço dos movimentos sociais, especialmente do Mohan, de trazer todo um debate sobre a base dos direitos humanos na construção da dignidade dessa cidadania. E não é só isso. Na verdade, essa pauta é uma pauta no Congresso Nacional, é na reivindicação ao Palácio do Planalto, no Poder Executivo, é uma busca constante de diálogo e construção de entendimentos na própria sociedade civil. O Mohan, como movimento social, é uma referência, a ponte de ouro para trazer toda aquela base normativa que nós falamos aqui no artigo 5º, no artigo 6º, para a construção dessa cidadania. Nesse momento, o grande desafio, depois da conquista da Lei 11.520, no que diz respeito aos isolados que foram eliminados socialmente, que foram neutralizados por uma política vitimizadora do Estado, o Estado como um agente violador de direitos humanos. E vamos ver que a data que remonta essa prática do isolamento, ela já tinha como referência a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. E mesmo assim, o Estado insistiu nessa violação sistêmica e institucional. O quanto é importante movimentos sociais como o Mohan para fazer reivindicar e trazer o Estado à sua responsabilidade. E depois dessa grande conquista da Lei 11.520 com a questão dos isolados, a questão agora dos filhos dos isolados, aquelas crianças e adolescentes que foram retiradas da sua referência familiar e dadas em adoção ilegal, tiradas e colocadas em orfanatos, em casas e abrigos, muitas das vezes até mortas por razão de uma política violadora de direitos humanos. Nesse momento, o projeto de lei que reivindica uma indenização para esses filhos é uma pauta que demonstra o quanto nós precisamos construir uma cidadania de direitos humanos baseada nos movimentos sociais. E o Mohan traduz um pouco isso, essa expectativa que foi lançada na Constituição de que os movimentos sociais ocupem esse papel e sejam um ponto convergente para a construção de cidadanias. E é isso que se coloca hoje nessa pauta prioritária que é a questão dos filhos dos isolados. Um grande desafio de lutar pela democratização do Estado e pela construção de cidadanias e direitos humanos que possam dar aquilo que está no artigo 1º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Carlos, antes de mais nada, queria aqui, em nome da Diretoria Nacional do Mohan, expressar nosso agradecimento por tudo que você tem feito todos esses anos junto ao Mohan, né, por toda a sua luta, nunca esquecendo o movimento. Às vezes a gente esquece de te chamar, você telefone, olha, eu estou aqui, o que precisar, a gente está aqui na luta dos direitos humanos. E expressar que essa luta não é só na Hanseníase, né? Na verdade, você faz uma luta aí na questão da criança e adolescente, na questão da criança que foi colocada em situação de risco, enfim. Expressar nosso agradecimento pelo que você tem construído na sociedade brasileira, em especial no Rio de Janeiro, né? E dizer que o Mohan está aí, querendo continuar com essa parceria durante longos anos, e a gente espera que só sejam conquistas no campo dos direitos humanos. O Mohan também é isso, um movimento de luta por direitos humanos. Obrigado, Nicodemo. Obrigado, Arthur. Obrigado ao movimento. É sempre um prazer e uma honra estar junto aí, ladeando nessa trincheira, que é uma trincheira histórica que a gente vai seguir certamente.